que acabam de regressar ao seio da pátria. Estou a tentar acompanhar o discurso do presidente chinês, embora, como devam imaginar, não entendo mandarim. Ele continua o seu discurso dizendo: a partir deste momento, a amizade entre o povo chinês e o povo português e a cooperação amistosa entre os dois países vão também desenvolver-se para a frente de um novo ponto de partida. Conforme a tendência histórica, as partes chinesa e portuguesa conseguiram realizar, através dos esforços conjuntos, a transição estável e a transferência bem-sucedida de Macau. Gostaria de estender os sinceros agradecimentos a todas as personalidades que têm contribuído para a solução da questão de Macau e às do mundo que têm prestado atenção e apoio ao seu retorno. Guiado pela grande concepção de um país, dois sistemas, formulada por Deng Xiaoping, o governo chinês resolveu com êxito a questão de Hong Kong e Macau. Isso constitui para o povo chinês um enorme avanço na sua grande causa da reunificação da pátria. A prática de um país, dois sistemas, em Hong Kong e Macau, desempenha e desempenhará um papel exemplar de grande relevância para a solução definitiva da questão de Taiwan. O governo e o povo chineses têm a confiança e a capacidade para resolver quanto antes a questão de Taiwan e concretizar a reunificação completa da China. Talvez seja esta a referência mais importante deste discurso do presidente Jiang Zemin, ele que gostaria de ficar para a história como o arquiteto da reunificação. É o final do discurso do presidente chinês, com referências a Taiwan. As autoridades de Pequim têm insistentemente dito, os observadores, esperam que a experiência de Macau, no âmbito da fórmula Deng Xiaoping, um país dos sistemas, esteja bem sucedida para criar todas as condições para que, a médio prazo, seja possível também o regresso de Taiwan à mãe pátria. As altas individualidades da República Portuguesa e da República Popular da China vão agora para o centro do palco para tirar a fotografia oficial. É o momento da fotografia oficial. Jorge Sampaio, Jiang Zemin e todas as outras personalidades portuguesas e chinesas que os acompanham vão cumprimentar-se para uma fotografia que ficará registada por todos. Uma fotografia histórica de um acontecimento importante deste final de século, depois da devolução de Hong Kong à China. Foi agora a vez de Macau também transitar para a soberania da República Popular. As altas individualidades da República Portuguesa e da República Popular da China vão agora abandonar a sala. O cumprimento dos dois presidentes, dos dois chefes de Estado, ao som das bandas de Portugal e da República Popular da China. Um cumprimento longo de Jorge Sampaio e de Jiang Zemin. O presidente chinês também a cumprimentar António Guterres, Jaime Gama, ministro dos Negócios Estrangeiros, Narendra Koisurov, vice-presidente da Assembleia da República, e o homem a quem Jiang Zemin há cerca de um mês em Pequim dizia ter muita sensibilidade e visão estratégica, o último governador português de Macau, o general Rocha Vieira. Agora também cumprimentos com o primeiro-ministro chinês, o Sr. Zhu Rongji, o vice-primeiro-ministro Qian Xian, o ministro dos Negócios Estrangeiros a cumprimentar o seu homólogo Jaime Gama e o chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau, Edmond Duo, 44 anos, banqueiro, formado em Toronto, no Canadá. O abraço entre Edmond Duo e Rocha Vieira. Um abraço muito aplaudido aqui na sala, como estarão a ouvir, e o adeus do presidente Jiang Zemin. Também do primeiro-ministro chinês, que o acompanha logo depois.
O programa está a ser cumprido ao segundo. No programa que foi entregue à comunicação social tinha sido dita que a partida das delegações oficiais ao som das bandas iria acontecer à meia-noite e 11 minutos e assim foi. Um protocolo rigorosíssimo este que foi negociado entre as autoridades portuguesas e chinesas. O momento seguinte é a saída das respectivas guardas de honra. A retirada das guardas de honra portuguesa e chinesa. Os cerca de 2.500 convidados já estão de pé, preparados para também eles se retirarem. Mas primeiro será a vez das delegações oficiais também abandonarem o interior do pavilhão da lanterna. Está a ser anunciada neste momento a saída das delegações oficiais, depois sairão os convidados e as bandas irão tocar alternadamente. Os chefes do protocolo chinês e português anunciam o fim da cerimónia. A cerimónia da transferência da soberania de Macau termina à meia-noite e 15 minutos ao som da Canção do Mar. De tudo aquilo que aconteceu nestes últimos 20 minutos, há a registar um momento impressionante, naturalmente, que foi o arriar da bandeira portuguesa ao som do hino nacional e também o hastear das bandeiras da República Popular da China e da Região Administrativa Especial de Macau. Eu julgo que José Rodrigues Santos, neste momento, nos é possível tentar perceber até que ponto, naquele que foi até hoje o cantinho mais português de Macau, o Leal Senado, Espera aí. Entra a Fátima e depois entro eu. Liga dos Campeões.
Já de seguida segue-se o hino brasileiro e neste momento a corveta Augusto Castilho continua ao largo do Tejo, lançando os tiros, as salvas de tiros, acompanhando os hinos nacionais. Os dois presidentes vão agora passar revista às tropas em parada. Recordo que estas honras militares estão a ser prestadas por um batalhão de cadetes das 3 academias militares, por uma companhia da Escola Naval, também por uma companhia da Academia Militar e ainda por uma companhia da Força Aérea. Neste momento, os dois presidentes passam revista a esta guarda de honra. Passagem em revista esta guarda de honra acompanhada pela banda do Exército. E tal como o João Tomé de Carvalho disse, este batalhão que integra as 3 academias é comandado pelo Tenente-Coronel Brilhás. Ao largo do Tejo há também presença naval a marcar estas comemorações com o navio Crioula, a corveta Augusto Castilho, ainda a corveta Oliveira Carmo e a corveta João Coutinho. Os dois presidentes continuam a passar em revista esta guarda de honra num dia histórico, já que foi há 500 anos atrás que Pedro Álvares Cabral daqui saiu do Tejo rumo ao Brasil. Enquanto passam revista às tropas em parada, aos dois presidentes, João Tomé de Carvalho, valerá a pena dizer que há 500 anos, nesta manhã, houve também uma missa aqui bem perto no Restelo, na Ermida do Restelo, uma missa onde esteve o rei e que serviu para dar a partida e para dar a bênção ao comandante Pedro Álvares Cabral, que seguia para o Brasil com 12 naus. Neste momento, já na tribuna, os dois presidentes vão aguardar o desfile da Guarda de Honra. Para além de Jorge Sampaio, estão aqui outras individualidades portuguesas, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Guterres, também Almeida Santos e ainda o Presidente da Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses do lado brasileiro, Fernando Henrique Cardoso, também trouxe alguns convidados, nomeadamente o Ministro das Relações Exteriores e também o Ministro do Turismo, que foi, do resto, uma das pessoas mais empenhadas em preparar estas comemorações dos 500 anos dos descobrimentos de Portugal que descobriu o Brasil há 500 anos. Para além destes convidados que já referi, está também aqui José Sarney, ele que foi presidente brasileiro e que hoje é senador do Brasil. São alguns dos convidados que estão neste momento a assistir ao desfile da Guarda de Honra, neste dia que marca a saída dos portugueses rumo ao Brasil. Foi há 500 anos e um ponto alto deste dia, desta visita de Fernando Henrique Cardoso, vai ser precisamente daqui a alguns minutos a largada dessas embarcações que vão reconstituir a viagem de Pedro Álvares Cabral rumo ao Brasil. São cerca de 50 embarcações que irão acompanhadas pelo navio Escola Sagres e também por um navio Escola Brasileiro de seu nome, Cisne Branco. Neste momento a Guarda de Honra retira-se, os dois presidentes permanecem ainda na tribuna
Há pouco o João Tomé de Carvalho enumerou a série de individualidades portuguesas e brasileiras que estão nestas cerimónias. Está também o Ministro da Cultura brasileiro. E é preciso que se diga que esta regata, este cruzeiro que larga hoje aqui do Tejo, vai chegar ao Brasil no mesmo dia em que Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro, a 22 de abril. E nesse mesmo dia, Fernando Henrique Cardoso e Jorge Sampaio vão estar mais uma vez lado a lado, desta vez para verem chegar estas embarcações, esta regata, no dia 22 de abril, mais uma vez, Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso lado a lado, mas desta feita já em pleno Brasil. Vale ainda a pena dizer que há 500 anos esta armada partia para a Índia com alguma urgência, uma vez que tinham sido estudadas as notícias trazidas por Vasco da Gama daquelas paragens e que o rei Dom Manuel tomou então a decisão rápida, porque era necessário enviar uma grande armada que consolidasse as posições portuguesas na Índia, depois de algumas contendas que tinha havido sobretudo em Calcute. Quiseram os ventos da história que, depois de uma paragem habitual no Mindelo, em Cabo Verde, aliás, essa paragem chamava-se Aguada e vai ser repetida também por esta regata que parte de hoje aqui do Tejo. Depois dessa paragem em Aguada, as 12 naus e uma caravela, assim se compunha a armada, desviaram-se um pouco para o ocidente. Nunca se chegou a saber, nem os historiadores conseguem apurar, se isto foi de uma forma intencional ou se foi de uma forma imprevisível. O que é certo é que avistaram primeiro um monte, que puseram o nome de Monte Pascoal, e depois então as terras de Vera Cruz, batizadas por Pedro Álvares Cabral. Daqui a pouco os dois presidentes vão discursar, discursos por onde eventualmente poderão ser referidas as excelentes relações económicas entre estes dois países, já que nos últimos 3 anos Portugal investiu 900 milhões de contos no Brasil, tornando-se assim Portugal no 5º maior investidor estrangeiro no Brasil. Isto deve-se sobretudo à adoção pelo Brasil do Plano Real em 1994. A partir daí, os portugueses, com as portas abertas, não hesitaram, como há 500 anos atrás, e voltaram a investir em força no Brasil. De resto, nos discursos dos dois presidentes vão ser certas as palavras que vão dar mostras da grande importância que teve a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral pelos portugueses. Certamente que sim, essa tónica será acentuada nas alocuções que Fernando Henrique Cardoso, antes de verem o desfile do cruzeiro que vai partir então em direção ao Brasil. Devo dizer, até porque é justo, estas coisas também são justas na história, que nessa armada de Pedro Álvares Cabral, uma das naus desapareceu, ficou para trás. Foi a de Vasco Ataíde. As outras 12 naus ainda a procuraram, mas em vão. Nunca mais se encontrou, nem nunca mais soube nada dela. Enfim, eram os imprevisíveis percursos marítimos da época que tantas naus e caravelas deixaram nas profundezas dos mares. A aventura que parte hoje aqui do estuário do Tejo apanhará também alguns imprevistos, mas será certamente bastante mais fácil, dadas as novas tecnologias e as possibilidades de navegação atuais. E não serão precisas tantas pessoas para chegar ao Brasil. Recordo que Pedro Álvares Cabral levava uma armada com 1.500 homens. Era preciso muita gente para fazer uma viagem tão longa como aquela que Pedro Álvares Cabral fez há 500 anos. Hoje, aqueles que vão participar na regata são muito menos, até porque as novas tecnologias ajudam e vai haver muitas paragens durante esta longa travessia Portugal-Brasil para recordar o feito de Pedro Álvares Cabral há 500 anos. Aliás, no Tejo, nesta altura, estão as embarcações militares, os navios militares que vieram aqui também para estas comemorações dos 500 anos da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. Já que falaste do número de pessoas envolvidas, João Tomé de Carvalho, desta vez não são os tais 1.500 da armada de Pedro Álvares Cabral, mas neste cruzeiro vão partir 180 portugueses e 170 brasileiros. Ao todo são 36 veleiros, 28 vieram do Brasil expressamente para esta viagem e 8 são portugueses. Também, como há pouco já referimos, além destes veleiros, a viagem é então acompanhada pelos navios Escola Português e Brasileiro, o Sagres e o Cisne Branco. Junta-se ainda a caravela Boa Esperança.
os dois navios que de resto vão ter um papel muito importante em toda esta viagem. São eles que diariamente vão saber se as várias embarcações estão bem, se precisam de alguma coisa, se precisam de auxílio. Daí este papel importante destes dois navios-escola que vão acompanhar estes velejadores que mais uma vez se vão fazer ao mar 500 anos depois de Cabral. O percurso, já o dissemos, vai ser o mesmo e haverá também a Guada no Mindelo, em Cabo Verde. Será uma paragem de 3 dias. Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Senhora Doutora Ruth Cardoso, ilustres convidados, senhoras e senhores. A visita do Presidente do Brasil a Portugal tem para nós um significado muito especial pelos profundos laços históricos que nos unem. Mas este vivo sentimento de fraterna amizade que todos sentimos não pode servir para nos disfarçarmos, para nos escondermos ou para nos recusarmos a ver como realmente somos, como crescemos, como felizmente nos diferenciamos. Quando nos demarcamos de uma certa retórica passadista que em tempos reinava na expressão pública do nosso relacionamento, não é certamente para negar a memória comum e a vasta teia de afetos e ligações humanas que nos unem, não é certamente para renegarmos a nossa história, que foi esta e não outra. As visitas simbólicas dos Presidentes da República de Portugal e do Brasil, coincidindo com as datas de partida e de chegada da Armada de Pedro Álvares Cabral, não se realizam nem para julgar o passado, nem para o ignorar, mas para, honrando e celebrando a história, construir com valores e instrumentos do presente o novo relacionamento entre os dois países e povos. Neste reencontro de 500 anos de história, olhemo-nos agora como somos, no nosso presente e nas enormes virtualidades do nosso futuro. Portugal e o Brasil, por viverem agora coincidentemente sob regimes democráticos, podem fundar hoje, em novos valores, a história que no presente prolongará os séculos que hoje comemoramos. Senhor Presidente, a sociedade portuguesa mudou profundamente nos 25 anos que seguiram a Revolução dos Cravos. Mudaram as estruturas, os comportamentos, as mentalidades. Portugal é hoje um país democrático, uma sociedade aberta, uma economia dinâmica. Pertencemos à União Europeia, uma união política e económica de Estados soberanos, baseada no respeito pela democracia, pelos direitos do homem e pela solidariedade social. Não alcançamos, certamente, toda a liberdade e justiça que queremos e cada dia enfrentamos o peso das inércias, as dificuldades das mudanças, os constrangimentos que a economia globalizada de hoje impõe a todos nós. É o Portugal democrático e moderno que está a reencontrar-se com o Brasil de hoje, com o Brasil democrático de hoje, esse país gigante pela própria natureza, mas mais gigante ainda pela sua notável capacidade de criação e adaptação. É graças a essa sua capacidade que o Brasil tem conseguido também enfrentar as consequências decorrentes do imparável processo de globalização económica e financeira em que todos estamos envolvidos e em que todos procuramos caminhos de equilíbrio e justiça social sem certezas dogmáticas, mas sempre guiados por valores e princípios de equidade. Por isso, o investimento português no Brasil, que hoje atinge valores há poucos anos impensáveis e, em alguns casos,
incide em setores de elevada componente tecnológica, como as telecomunicações, tem vindo a intensificar-se. A nossa aposta no Brasil significa para o Estado português, mas também para a nossa sociedade civil e para os nossos investidores, a profunda confiança que temos no Brasil. Nós acreditamos no Brasil. Não é já a costumada retórica dos afectos que o diz, mas a fria expressão numérica das realidades económicas. Nós acreditamos no Brasil porque estamos a aprender a conhecê-lo melhor. Do passado, reconhecemos com lucidez as marcas que deixamos nesse grande país e toda a história comum de que fomos feitos, e valorizamos com orgulho a permanente presença nele de uma comunidade portuguesa empreendedora e fraterna. E a primeira marca que deixamos, o primeiro fator de identidade cultural brasileira vindo de nós, foi sem dúvida a língua. Esta língua portuguesa que hoje é tão nossa como vossa, de que nenhum de nós é dono, mas de que todos somos parte e garante. Da nossa língua comum, Sr. Presidente, somos todos responsáveis. Devemos juntos defendê-la e afirmá-la no mundo, intensificando a cooperação entre as nossas instituições públicas e privadas na área da política da língua e da ação cultural externa e reforçando a sua presença nos fóruns internacionais. Devemos juntos investir mais esforços e mais recursos na consolidação da comunidade dos países de língua portuguesa, que tanto espera de nós e da qual tanto nós podemos esperar. Devemos, juntos, desenvolver e aprofundar o especial relacionamento que temos com os países africanos de língua portuguesa e com o novo Timor em construção, no sentido de dar uma contribuição decisiva à paz, à consolidação institucional e ao desenvolvimento sustentado desses países e regiões irmãs. O drama de Angola, fruto de uma guerra que tarda em acabar, a recente tragédia em Moçambique e a reconstrução de Timor-Leste deverão merecer-nos, neste quadro, especial atenção e dedicação. Com a visita de Sua Excelência o Presidente do Brasil a Portugal, comemoramos 500 anos de uma expedição marítima que transformou sociologicamente a realidade do Brasil. Construção múltipla e fascinante, por certo, feita de muitos contributos ao longo dos séculos, composta por variadas gentes e realizada ao longo de um processo histórico que assentou no sangue como no sonho, na paixão como na violência. O resultado dessa construção foi uma sociedade que, por injusta que possa ter sido, e foi, no que respeita à difícil arte de criar unidade a partir das diferenças, foi também mais sabedora e revelou-se assim perante a larga maioria das demais nações do mundo. Senhor Presidente, represento aqui com muito orgulho a pátria de Pedro Álvares Cabral, mas represento sobretudo a nação que é feita todos os dias pelas portuguesas e pelos portugueses de hoje, um Estado democrático, um país cada vez mais integrado no projeto europeu e cada vez mais consciente da sua identidade nacional. Recebo aqui, Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, em nome de um Portugal novo, de um Portugal moderno e criativo que soube transformar-se profundamente sem esquecer as suas tradições. Um país que acredita no futuro e que se orgulha da sua história. Senhor Presidente, muito obrigado pela sua presença em Portugal, neste dia tão simbólico e, ao mesmo tempo, tão portador de futuro para os nossos dois países. Desejo ao Brasil e aos brasileiros as maiores felicidades presentes e futuras. Viva o Brasil, viva Portugal!
Jorge Sampaio a realçar aqui neste discurso a importância que a língua tem para unir estes dois povos. Jorge Sampaio que fez também referência às excelentes relações de amizade entre Portugal e o Brasil. Daqui a pouco vamos poder ouvir o discurso também de Fernando Henrique Cardoso. Meu amigo Jorge Sampaio, senhora Maria José Rita, excelências, senhoras e senhores. Fiz questão de estar em Portugal no transcurso do 5º centenário da partida da frota de Pedro Álvares Cabral do Porto de Belém. Foi a 9 de março de 1500 que, à frente de uma tripulação de mais de 1000 homens, em 13 navios, Cabral ultrapassou a Barra do Tejo e desceu o Atlântico. No dia 8, já haviam se despedido do rei Dom Manuel e assistido à missa aqui perto, na capela onde hoje está o Jerônimo. 6 semanas mais tarde, a frota avistou o Brasil. Permaneceu 10 dias em Baía Cabralha, observando a terra, convivendo com a população nativa, que achou de boa simplicidade na linguagem do escrivão Caminha. Assim, teve início a nação plural que é o Brasil, e que me delega a tarefa, como presidente da República, de vir a Belém, 500 anos depois, para saudar a herança comum e promover a sólida parceria que mantemos com Portugal. Se os historiadores nos ensinam que o descobrimento não se deu por acaso, tampouco se encontram ao sabor das marés o presente e o futuro das relações entre nossos países. Estou aqui para reafirmar o interesse do Brasil em estreitar ainda mais os laços com Portugal, para proveito de nossos povos e em benefício do mundo lusófono. Sinto orgulho, como cidadão brasileiro, da ascendência lusitana. Além do território, da terra, muito chã e muito formosa, como se dizia, Portugal nos legou a virtude do diálogo, da plasticidade, como povo e como cultura. Ele próprio, Portugal, resultado de tantas influências, o colonizador nos deu a chave para crescer, transigindo com outras etnias, com outras maneiras de ver o mundo. E assim, chegamos ao perfil multiétnico que hoje nos caracteriza, com as presenças indígena, africana, árabe, asiática e de outros povos europeus. A cultura também resultou híbrida, daí seu vigor e expressividade. Do barroco à bossa nova, da pintura moderna ao tropicalismo, a tônica tem sido a assimilação. A língua portuguesa, já o disse o presidente Sampaio, é nosso maior patrimônio comum. Deu margem a uma literatura de rara vitalidade dos dois lados do Atlântico. Revela afinidades com a África e a Ásia, o que impõe responsabilidades. Por isso, estamos empenhados em tornar a comunidade dos países de língua portuguesa uma instância viva de afirmação da lusitanidade. Formados na diversidade, acreditamos, brasileiros e portugueses, na democracia. Já se foi o tempo da irmandade no arbítrio. Hoje, a solidariedade entre o Brasil e Portugal se dá na defesa da tolerância política e étnica, onde quer que ela esteja sob ameaça. E o Brasil comunga da preocupação de Portugal com o recrudescimento do sectarismo em solo europeu. Brasil e Portugal estão empenhados em aproximar o Mercosul da União Europeia. Queremos associar nossos mercados com uma liberalização de trocas que funcione em mão dupla para o bem de todos. As perspectivas não poderiam ser mais promissoras, inclusive na área de investimentos. Basta lembrar o aumento nos últimos anos das inversões portuguesas no Brasil, que estão hoje acima de 7 bilhões de euros. Portugal já se encontra entre os 5 maiores investidores estrangeiros no Brasil. Cabe, assim,
olhar o 5º centenário do descobrimento sob uma perspectiva mais ampla, como marco de uma parceria histórica que se adensa a cada dia nas mais diversas direções. Temos razões de sobra para comemorar a data de uma maneira participativa, com extenso envolvimento das sociedades brasileira e portuguesa. Nossos governos estão engajados em algumas iniciativas que buscam assinalar de forma condigna os 500 anos. Assinaremos um novo tratado de amizade, cooperação e consulta, um acordo quadro que atualizará as normas de nosso convívio, promovendo a circulação de pessoas e as oportunidades recíprocas de trabalho. Estamos a buscar um conhecimento mútuo com a realização do Congresso Brasil-Portugal ano 2000, reunindo estudiosos dos dois países em 10 diferentes áreas de saber. A pesquisa histórica também ganhará impulso com o projeto Resgate, que facilitará o acesso de estudantes brasileiros ao acervo disponível em Portugal sobre o Brasil colonial. São iniciativas com sentido de permanência, que darão reflexos duradouros nas relações bilaterais. O maior tributo dos 500 anos, contudo, está vindo das próprias sociedades brasileira e portuguesa, que voltam a se aproximar. Crescem o fluxo de turistas e o número de visitas empresariais. Ampliam-se os contactos entre artistas e intelectuais. Os meios de comunicação colocam em pauta temas de interesse comum. Os municípios brasileiros redescobrem a herança lusitana. Portugal reingressa no cotidiano do Brasil. O Brasil volta ao cotidiano de Portugal. Ingressamos em um novo milênio com amizade renovada, sob a égide da democracia e da integração econômica. Abertos ao mundo e, sobretudo, gratíssimo, presidente, pela forma como que sempre nos recebe em Portugal, por seu pessoal empenho, sua gentileza, sua cordialidade, assim como Dona Maria José. E, em nome de todos os brasileiros, venho a Portugal para dizer-lhes que continuaremos juntos milênios afora. Muito obrigado. E aqui está a homenagem de Fernando Henrique Cardoso a Pedro Álvares Cabral, que venceu o Atlântico e que 6 semanas depois chegou ao Brasil. Ele disse que vinha a Belém 500 anos depois para celebrar a história de parceria que o Brasil mantém com Portugal. Reafirmou o interesse do seu país em entrelaçar ainda mais os laços com Portugal. Disse que, como brasileiro, tem muito orgulho na influência lusitana, na capacidade de diálogo e nas várias maneiras que os portugueses lhes ensinaram de ver o mundo. Realçou também a importância da língua portuguesa na literatura dos dois lados do Atlântico e falou no empenho que o Brasil mantém neste momento na comunidade dos países de língua portuguesa. Hoje, os dois países, disse Fernando Henrique Cardoso, estão empenhados também em aproximar o Mercosul da União Europeia. E as perspectivas nesta matéria são promissoras. Lembrou a propósito dos investimentos portugueses no Brasil e também falou no Tratado de Amizade que os dois países vão assinar em setembro. Agora, os dois presidentes dirigem-se para a Torre de Belém, acompanhados das respectivas esposas. Eles vão ver o desfile dos barcos, dos veleiros que já estão aqui a chegar à Torre de Belém. João Tomé de Carvalho, não sei se aí embaixo ainda tens algum pormenor de reportagem. Neste momento, Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso dirigem-se à Torre de Belém, que será precisamente o local de onde assistirão à partida das embarcações da regata que vai chegar até ao Brasil. Fernando Henrique Cardoso fez um discurso bonito de homenagem a Pedro Álvares Cabral, mas também a Portugal, e assumiu nas suas palavras a influência lusitana nestes 500 anos de história do Brasil. Foi de facto um discurso que contraria em certa medida aquilo que algumas elites brasileiras têm vindo a contestar, ou seja, a influência portuguesa e de alguma forma até os males do colonialismo no que diz respeito aos índios.
Essas elites brasileiras, parte dessas populações brasileiras preferem falar nos 500 anos da existência do Brasil e deixar de lado a palavra descobrimento do Brasil. Neste momento, Fernando Henrique Cardoso e Jorge Sampaio estão na ponte que faz a ligação à Torre de Belém. Os dois presidentes, com as respectivas esposas, estão neste momento a ser fotografados por perto de 50, meia centena de fotógrafos que aqui estão para marcar este momento histórico. Foi há 500 anos que Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa, aqui de bem perto, rumo ao Brasil. Neste momento, no Tejo, podemos já ver alguma agitação, resultante precisamente das embarcações que daqui a pouco se começarão a juntar para sair em direção ao Brasil, fazendo essa viagem de homenagem a Pedro Álvares Cabral, que há 500 anos atrás fez esta mesma viagem. O presidente já entrou na Torre de Belém, os dois presidentes, acompanhados das mulheres, e agora toda a comitiva, as autoridades brasileiras e portuguesas que estão nesta cerimónia, estão também já na ponte de acesso à Torre de Belém. É de resto uma longa comitiva, cerca de 200 de pessoas que fazem neste momento uma longa fila para conseguir chegar também à Torre de Belém, o local onde poderão assistir então a esse desfile de embarcações que vão rumar ao Brasil. Recordo então que são 36 veleiros, 28 desses veleiros vieram expressamente do Brasil para esta viagem, 8 deles são portugueses. Além dos veleiros, a viagem vai ser acompanhada pelos navios escola português e brasileiro, o Sagres e o Sines Branco. Junta-se ainda a caravela Boa Esperança. Estão envolvidos neste cruzeiro 180 portugueses e 170 brasileiros. Esta regata tem de Neste momento, começam a chegar aqui à Torre de Belém. O presidente Fernando Henrique Cardoso acaba de entrar aqui na antecâmara da Torre de Belém. Depois vão assomar à janela de onde vão assistir ao desfile. Neste momento a senhora de Fernando Henrique Cardoso entra também aqui nesta antecâmara da Torre e Maria José Rita, mulher do presidente Jorge Sampaio. Esta regata tem de resto um grande significado, não só para portugueses, mas também para brasileiros. Fernando Henrique Cardoso fez questão de assistir à largada desta regata e no dia 22 de abril, quando estas embarcações chegarem ao Brasil, Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso vão estar mais uma vez lado a lado desta feita no Brasil para assistir então à chegada destas embarcações que hoje daqui partem. Há aqui agora um café da manhã, como diriam os brasileiros, que depois deste ventinho fresco desta manhã da Torre de Belém vai saber certamente bem a toda esta comitiva. Os presidentes vão cumprimentando as outras individualidades que vão chegando. Vejo o Rafael Greca, que é também o presidente das comemorações dos 500 anos do Brasil pelo lado brasileiro. O Presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, cumprimenta agora Fernando Henrique Cardoso. E aqui fora, praticamente todos os convidados já entraram na Torre de Belém. Restam alguns jornalistas que também vão entrar, mas os convidados já estão todos aí dentro. Mas não estão todos no mesmo sítio, João Tomé, porque aqui o espaço é muito reduzido e aqui só ficou mesmo um número muito restrito de individualidades. Está também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, claro que os dois presidentes, o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, também o antigo Presidente e escritor José Sarney, uma das figuras de honra destas cerimónias, que agora troca impressões com o seu Presidente e também com Almeida Santos. José Sarney, que é atualmente senador do Brasil, ele que já foi Presidente da República. Vão trocando algumas impressões sobre esta visita, este intercâmbio cultural da vinda a Portugal. Este é o segundo andar da Torre de Belém, é uma antecâmara reduzida, depois passarão aqui à varanda principal, que fica virada ao Tejo, e então será daqui que os dois presidentes poderão apreciar o desfile da regata dos veleiros que irão largar com destino ao Brasil.
É um dia feliz, Rafael Greca? Eu tenho grande alegria de participar desse momento histórico. É muito bonito para o meu coração de herdeiro de portugueses e de italianos ver a partida dessa regata. Estou profundamente emocionado, porque é impossível não lembrar o poema do Fernando Pessoa, que diz que Deus quis que o mar unisse, a terra já não separasse. Porque quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. E no caso, a obra em causa é o Brasil, o nosso Brasil, tão lindo, tão cheio de alegria, tão aprendiz de Portugal em tolerar os outros, os índios, os negros, em ser próximo e democrático. E o Brasil acabou de celebrar sua história, inclusive as suas dores, com a grande festa do Carnaval, onde no Rio de Janeiro 60 mil pessoas dançaram a história. Também se dedicaram a comemorar estas comemorações dos 500 anos. Nunca houve na história da Terra uma população que numa cidade inteira celebrasse uma festa nacional com tanta intensidade. As pessoas mais humildes se vestiram de Cabral, de Caminha, de Tupinambás, de Tapuias, de missionários. E, enfim, cantou-se o Brasil e Portugal e o mar, mas, sobretudo, se cantou a esperança humana quando o espírito do homem é capaz de vencer desafios. Certamente que durante este ano vai haver outras oportunidades ainda. Sim, agora depois o trabalho é comigo. Eu estou a preparar lá a Costa do Descobrimento, inclusive com um grande trabalho de desfavelamento, de saneamento ambiental, de aprimoramento urbanístico, para que Dona Maria José Rita e o presidente Jorge Sampaio e os nossos amigos e irmãos portugueses e o legado do Papa encontrem a praia do nosso berço tão bonita como quando a proa dos portugueses encontrou as primeiras pirogas dos tupis. Lá estaremos então a 22 de abril para celebrar a chegada de Pedro Álvares Cabral. Quando for Páscoa, depois dessa quaresma no mar, venham para o Brasil. Muito obrigada, Rafael Greca. O presidente Fernando Henrique Cardoso já está aqui também numa das varandas do Palácio. Eu ia tentar chegar ao Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pede-me que, para terminar o café da manhã, vai conversando com José Sarney, certamente aprimorando algumas das relações entre Portugal e o Brasil e falando também um pouco destas comemorações que vão prolongar-se durante todo o ano. O Presidente da República Português conversa com Almeida Santos, o Presidente da Assembleia da República, enquanto vai comendo um bolinho e tomando o café da manhã. Como estão a conversar, não é muito fácil interromper estas pequenas conversas. Eles aguardam que os barcos se vão colocando aqui no estuário do Tejo para que possam então apreciar o desfile por inteiro. E de resto, aqui junto ao Tejo, já nesta altura, há alguma movimentação das embarcações que vão participar neste cruzeiro oceânico, que dentro de poucos minutos deverá estar a começar. Posso dizer que o primeiro navio a partir será o navio Escola Sagres, comandado pelo comandante Dias Pinheiro. Logo depois seguirá o navio Escola Sagres, o navio Escola Brasil, o navio Cisne Branco. João Tomé de Carvalho, eu tenho aqui ao meu lado o Sr. Presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que disse há pouco no seu discurso ter muito orgulho nesta herança lusitana. Sr. Presidente, como é que se sente hoje aqui em Portugal a comemorar a partida da armada de Pedro Álvares Cabral para o Brasil? Imaginaram que teria sido isso há 500 anos, ver esse rio Tejo tão lindo e a aventura de um oceano desconhecido. Eu dizia há pouco ao presidente Sarney e ao presidente Jorge Sampaio que eu estava há uns 3 dias no Rio de Janeiro, no mar, num local em frente à Ilha Grande, que é uma ilha muito bonita, longe já da costa. Eu estava numa lancha e de repente aquelas ondas imensas faziam a corcoviar, né? A lancha. Eu pensei exatamente nas caravelas. Meu Deus, como essa gente foi capaz de, com conhecimentos ainda muito primitivos sobre as condições de navegação, sobre tudo mais, de se aventurar pelo mar afora à vela. Isso é uma coragem, um denodo e também uma capacidade científica, porque eram capazes de adivinhar nos astros a direção dos pontos cardeais. Eu acho que um feito que só é comparável agora com os homens que foram
ao espaço exterior, que chegaram à Lua e por aí adiante. É coisa desse porte. Sr. Presidente, essa foi a chegada da Armada, que foi realmente denudada e difícil, como o senhor acabou de dizer. Mas depois houve 500 anos, houve alguns séculos de colonização, depois houve a independência. Como é que o senhor vê toda esta série de relações entre Portugal e Brasil? Eu acho que com uma capacidade recíproca de entendimento, como é raro na história. Comentava também com o presidente Sampaio que agora no Rio de Janeiro, no Carnaval, que recém terminou, as escolas de samba que desfilaram no Rio fizeram todas elas alusões aos 500 anos, quase todas elas. E, na verdade, toda a história de Portugal foi incorporada ao Brasil. Dom João VI virou o nosso rei imediatamente, quer dizer, houve uma espécie de fusão. Isso, não, claro, não quer dizer que não tenha havido tensões, pois houve, não quer dizer que não tenha havido processo colonizador, porque houve, mas foi de tal maneira possível assimilar tudo isso que hoje, de alguma forma, tudo que acontece em Portugal nós sentimos como se fosse nosso. Eu espero que os portugueses sintam a mesma coisa sobre o que acontece no Brasil. O senhor há pouco acentuou as relações entre o Mercosul e a União Europeia e realçou também a importância dos investimentos económicos portugueses no Brasil nos últimos anos. Sente-se de facto feliz por Portugal estar de regresso ao Brasil do ponto de vista económico? Sem dúvida alguma. Eu mencionei 7 bilhões de euros. É muito dinheiro investido no Brasil. É claro, Portugal será o 4º ou 5º investidor nesse momento. Não quanto a estoque de investimento, que os americanos, os alemães têm bastante mais, mas no fluxo, no que vem a cada ano, Portugal está competindo com muito vigor. Isso é importante. Mais ainda, estão fazendo investimentos de alto conteúdo tecnológico, o que também é importante. E eu espero que os brasileiros façam a mesma coisa em Portugal e que seja possível também haver, como já houve, haverá de novo, investimentos brasileiros em Portugal e que mais tarde esse processo signifique uma fusão efetiva de nossas economias e do Mercosul com a União Europeia. Sr. Presidente, as duas palavras são muito agradáveis para os portugueses, como foram há pouco as de Rafael Greca, que é o presidente das comemorações dos 500 anos da chegada ao Brasil. Mas no Brasil nem todas as pessoas pensam da mesma maneira. Há quem prefira falar, por exemplo, de existência do Brasil, 500 anos de existência, em vez de 500 anos de descoberta. Isto é algum remoque em relação a Portugal? É algum rechaçar destes 500 anos de presença portuguesa? Não creio. Existem naturalmente setores do Brasil que são sensíveis a realidades que também ocorreram. Por exemplo, as populações indígenas, né? Que realmente houve aí um processo de dizimar os indígenas. Não só de portugueses, brasileiros também. Gente nascida no Brasil também participou desses processos que foram cruéis. Então, claro que é preciso não esquecer esses mecanismos todos, mas o importante é que, a despeito de tudo isso, se construiu uma civilização no Brasil que deve muito à civilização lusitana também, aos portugueses, aos africanos. Eu mencionei aqui, nós temos no Brasil mais libaneses que o Líbano. Temos cerca de 6, 7 milhões de libaneses, mais de 20 milhões de pessoas de origem italiana. Então, o Brasil realmente temos alemães, poloneses, negros, a contribuição negra foi muito grande, indígena também. Há no Brasil hoje cerca de 300 mil índios. Aliás, é nessa medida que o senhor há pouco disse que os portugueses lhe deixaram a herança, primeiro a capacidade do diálogo e depois a forma de olhar o mundo de diferentes maneiras. Exatamente, é a capacidade de ver várias possibilidades no mundo, não é só uma cultura, nós temos que conviver com as culturas. Sr. Presidente, muito obrigada pelas suas palavras. Espero que aprecie o desfile da largada do cruzeiro que vai agora em direção ao Brasil. Certamente, vou ficar entusiasmado. Só uma curiosidade, gostava de ir neste cruzeiro? Imensamente. Eu adoro o mar. Ficará então para ver a chegada a 22 de abril. Presidente Fernando Henrique Cardoso, muito obrigada por ter estado connosco. O Sr. Presidente Jorge Sampaio também está aqui ao pé de mim. Prepara-se já para ir aqui à janela da Torre de Belém, assomar à janela para ver o desfile. Sr. Presidente, este é um dia feliz para os portugueses? Muito feliz, porque é sempre uma construção em que a história justifica que trabalhamos bem. Nós temos que ser fiéis àquilo que fizemos, independentemente das leituras que possam ser feitas, e as leituras de 500 anos foram sempre muito diferentes e muito diferenciadas. O que é importante é celebrarmos os 500 anos no contexto atual, em que a relação entre Portugal e o Brasil é uma relação mais adulta, moderna, não é uma relação passadista, tem a sustentá-la um conjunto de relações económicas muito importante, relações culturais com certeza, relações entre as pessoas, mais visitas, mais intercâmbio, mais presenças e, portanto, não passamos a vida como há 20 ou 30 anos atrás a falar nas memórias, passamos a vida a falar no futuro. Mas o senhor assumiu ali por inteiro
a viagem de Pedro Álvares Cabral, a chegada ao Brasil, a descoberta, enfim, toda a nossa história de 500 anos para Isso é uma trás. coisa de que temos com certeza muito orgulho e acho que isso deve ser uma coisa que fundamenta, que nos dá força para fazer coisas melhores no futuro, porque é completamente indissociável. Olha, está quase a chegar ali o desfile, eu vou-lhe fazer a mesma pergunta que fiz ao Fernando Henrique Cardoso. Gostaria de ir neste cruzeiro? Isso é uma boa pergunta, porque gostaria mesmo, não é? Mas não então, posso ir. vai haver a chegada a 22 de Abril. Lá estarei. Muito obrigada, Sr. Presidente. E agora vão aproximar-se das varandas, é lá que vai começar o espetáculo, primeiro da concentração dos veleiros e depois, então, a largada em direção a Tenerife, depois Mindelo, em Cabo Verde, onde vai haver a tal aguada que era habitual nas armadas portuguesas e, finalmente, a costa do Brasil. Eu creio que no Tejo está um jornalista, o Armando Seixas Ferreira, que poderá estar em condições de entrar. É verdade, Fátima, nós estamos mesmo aqui perto do Padrão dos Descobrimentos e da Sagres, que vai ser o primeiro navio a cruzar a Torre de Belém. A Sagres que se prepara também para lançar um sinal luminoso verde, um Very Light, que vai anunciar a partida de todos estes veleiros, cerca de 40. Estes veleiros, este desfile tem uma ordem, vem então primeiro a Sagres, depois mais atrás temos uma verdadeira armada de velas com o navio da Marinha Brasileira Cisne Branco. Depois, lá mais atrás, temos todas aquelas velas, ainda vem a caravela Boa Esperança, isto com um espaçamento de cerca de 100 a 50 metros. Vamos então esperar por esse momento o lançamento do sinal luminoso que assinalará a largada de todos estes navios aqui no Tejo. Numa das varandas, o Dr. Almeida Santos, Presidente da Assembleia da República, aguardam a concentração dos veleiros. Sr. Presidente da Assembleia da República, este é um dia importante para Portugal, para a história portuguesa. Acho que é importante para Portugal e para o Brasil e para as relações entre os nossos dois países. Eu acho que a colonização do Brasil e a criação do Brasil é a obra-prima da colonização portuguesa. Este foi o primeiro ato dessa obra-prima. Por outro lado, nós temos que de vez em quando rememorar a história para ver se reavivamos o nosso orgulho de sermos portugueses. Esquece-se muitas vezes que fomos um grande povo, que ainda somos, portanto. Já ninguém lê a história de Portugal, já ninguém a estuda. Isso é um dos nossos crimes. Acho que devíamos voltar, não direi ao ensino livresco da história de Portugal, mas à sua memória, através de filmes, através de dados como este. Eu penso que o povo português, sobretudo a juventude, que não sabe que teve o país que teve, ou que tem o país que tem, precisávamos de alimentar o nosso orgulho em sermos portugueses, e estes dados são muito importantes. Por outro lado, o Brasil, ainda agora vim de lá ontem, tem uma grande admiração, um fundo de admiração pelo povo português, que cultiva mais do que nós, inclusive. E eu acho que esta relação com o Brasil, que neste momento está num bom momento, deve ser reafirmada e cultivada o mais possível. E este ato é um ato importante. Vou ter que o interromper. O ex-presidente José Sarney está neste momento aqui a passar ao pé de nós. Eu tenho receio que os nossos cabos estejam a interromper, enfim, a passagem. Senhor ex-presidente José Sarney, escritor, neste momento, quais são as emoções que lhe passam pela alma em Portugal, a comemorar a descoberta dos 500 anos do Brasil? Olha, é com uma grande emoção que todos nós estamos aqui, somente aqui na Torre de Belém, que é um monumento tão sugestivo, simbólico e referencial na nossa história. E lembrando que essas caravelas que saíram daqui a 500 anos levavam no seu bojo uma coisa que era muito importante, que não pesava nada, mas que estava na frente de tudo que vem até hoje, que era a língua portuguesa. Esse milagre da língua portuguesa que faz com que nós, brasileiros e portugueses,
tenhamos em comum, podermos pensar em comum, podermos transmitir os nossos sentimentos em comum e hoje dizermos o quanto Portugal significa para o Brasil. Mas o senhor ouviu, como eu ouvi, o discurso de Fernando Henrique Cardoso e ele salientou a importância da literatura portuguesa e brasileira na união dos laços entre os dois países, não só a língua, mas também a literatura. O senhor que é escritor, como é que vê essa vertente da literatura como união dos dois países? Olha, a literatura ela tem essa finalidade principal de procurar eternizar instantes, emoções através das palavras. E são essas palavras que tornam esses instantes eternos. Por isso foram os escritores que trouxeram até hoje, os historiadores, a lembrança de todo esse tempo que nós recordamos até hoje. E os escritores brasileiros e portugueses continuam nessa tarefa de eternizar a história, eternizar os nossos sentimentos, eternizar as nossas emoções através das palavras. E essas palavras são palavras em língua portuguesa. José Sarney, e hoje aqui, olhando o Tejo, neste local tão histórico como é a Torre de Belém, o que é que sente? Essas palavras são certamente muito emocionantes. Eu dizia há pouco ao presidente Sampaio que eu, tantas vezes que tinha vindo a Portugal, nunca tinha estado aqui e subido a Torre de Belém. E era com uma grande emoção que eu aqui chegava, sobretudo porque, em relação ao meu estado, que talvez seja a cidade mais portuguesa do mundo colonial, que é São Luís do Maranhão, quando os portugueses tomaram dos franceses, trouxeram o conquistador francês para cá e prenderam na Torre de Belém. Passa agora à nossa frente o navio Sagres, o navio Escola Sagres, que vai presidir a este cruzeiro. É muito bonito este navio, não é? Aliás, como o cisne branco brasileiro. Olha, é um símbolo todo e o mar tem sempre uma sedução extraordinária. Mesmo que não seja mais um mar quinhentista, mas ainda para nós, na nossa imaginação, é o mar das descobertas, aquele mar misterioso daqueles anos, daquele tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, José Sarney. E aqui embaixo, junto à Torre de Belém, há muita gente, cerca de 500 pessoas, a aplaudir e a acenar ao navio Escola Sagres, que neste momento acaba de passar frente à Torre de Belém, navio Escola Sagres, comandado por Dias Pinheiro. Atrás do navio Escola Sagres vem também o navio Escola Brasileiro e logo depois vem também a caravela Boa Esperança. Neste momento, os navios e as embarcações vão passando frente à Torre de Belém, já há também algumas embarcações a passar frente aqui à Torre de Belém, com muita gente a acenar aos navios que passam e que vão rumo ao Brasil. Dá mais um metrinho ou dois. Daqui do ponto de encontro vejo já ao fundo o navio Escola do Brasil, o Cisne Branco, e atrás a caravela Boa Esperança, que aos comandos tem o comandante José Lúcio. Depois seguem-se ainda 5 embarcações, 3 brasileiras, 2 portuguesas, e depois segue-se então um grupo grande de veleiros, o tal grupo que há de chegar ao Brasil no dia 22 de abril. Esta regata foi preparada com muita anterioridade. São 36 veleiros que vão partir, também os navios de escola português e brasileiro, o Cisne Branco e o Sagres, e uma réplica da caravela Boa Esperança que vai também chegar às praias de Cabrália, no Brasil. Estes preparativos foram feitos com muita antecedência. Nós preparamos um trabalho sobre eles. Vamos ver. Tudo a postos para a grande jornada. No Porto de Lisboa, portugueses e brasileiros dão os últimos retoques nos 40 veleiros que hoje partem à descoberta do Brasil, no que será uma reconstituição histórica da viagem de Pedro Álvares Cabral, 500 anos depois. A 9 de março de 1500, o navegador português cruzava o Atlântico com uma armada de 13 naus para alcançar o Brasil a 22 de abril. Hoje, a rota e os calendários são idênticos. Os barcos e as tripulações, nem por isso. Tenho grande admiração pelos antigos navegadores, né? Se hoje em dia a gente ainda fala em perigos, esse tipo de coisa, a gente está muito mais seguro do que eles. Eles realmente eram corajosos,
Hoje em dia já está muito mastigado, você tem escola de formação de vela, de toda a navegação. Naquela época não tinha nada. Marcelo é o skipper do Ozoni, uma das embarcações brasileiras mais sofisticadas da prova. Aqui tem um pouco a nossa comunicação, é feita pelo rádio SSB, a longa distância. Depois temos o VHF, que é mais perto, tem o GPS, velocidade do barco, profundidade, direção do vento, piloto automático. Esse piloto automático ele é junto com um piloto de vento, ele segue direto o rumo do GPS. A bordo do Ozoni há também um médico de serviço. Nós viemos preparados para todo o suporte. Temos tudo aí, dá para fazer cirurgia, temos tudo, mas com certeza eu só vim passear. Eu não vou usar meu conhecimento médico, só vim passear mesmo. Entre os velejadores portugueses reina o otimismo. Mesmo assim, muitos fazem a viagem pela primeira vez. Atravessar o Atlântico é o sonho de qualquer velejador. Começa-se por fazer costeira, depois corre-se o Mediterrâneo, depois fazem-se as ilhas, depois é preciso atravessar o Atlântico. O que acha que vai ser mais difícil nesta viagem? Talvez a zona da travessia do Equador, que é uma zona de calmarias. Tem que ser uma navegação muito bem planeada para não corrermos o risco de ficarmos muitas milhas sem vento. Costuma enjoar? Enjoo. Os primeiros dias enjoo sempre. A Comissão dos Descobrimentos Portugueses, bem como outras entidades, organizaram a regata que, para já, parece estar a ser um êxito. Toda a gente dizia-se que se a ANC conseguisse 10 barcos, era um êxito. Nós conseguimos 23 barcos. Eu acho que foi um grande êxito. Pela primeira vez, penso que pela primeira vez em Portugal se faz uma viagem com tanta participação. Os veleiros zarpam esta manhã de Lisboa, divididos nas categorias de competição e de cruzeiro, e chegam a Santa Cruz de Cabrália a 22 de abril. O veleiro da Marinha Brasileira, Cisne Branco, e o navio Escola Sagres seguem também nesta viagem de mais de 2.000 milhas. Por sua vez, a caravela Boa Esperança apenas largará amanhã, dia 9, no mesmo dia em que Pedro Álvares Cabral deixou Lisboa rumo ao Brasil. E aqui na Torre de Belém permanecem os presidentes e as suas comitivas. Na parte superior, as mais altas individualidades. Eles estão a ver o início do desfile dos barcos, da regata que vai partir em direção ao Brasil. Na parte de baixo, na parte inferior da Torre de Belém, estão outros convidados que também estão a apreciar o desfile. Os barcos começam a aproximar-se, os veleiros estão agora a aproximar-se aqui da Torre de Belém. Nesta regata, num bote, está também um jornalista da RTP, Armando Seixas Ferreira. Eu creio que ele está em condições de entrar em direto connosco. O Armando está num bote de borracha, ele vai de veleiro em veleiro, tem colhido também algumas impressões destes velejadores que se aprestam a iniciar este percurso, este longo percurso que vai demorar 6 semanas a chegar ao Brasil. Só chega a 22 de abril, à praia de Porto Seguro, numa reconstituição histórica daquilo que foi também a chegada de Pedro Álvares Cabral. Nessa altura haverá também uma missa, tal como foi a primeira missa de Pedro Álvares Cabral no Brasil. O Armando Seixas Ferreira, creio que já está então em condições de entrar. Armando? Exatamente. Armando, nós temos aqui atrás da zona onde estás? O navio Escola Sagres, que já passou então a Torre de Belém. Eu tenho comigo algumas curiosidades. Para quem não sabe, o navio Escola Sagres já pertenceu à Marinha Brasileira. Foi comprado pelo Governo do Estado Novo em 1962 e depois foi adaptado à Marinha Portuguesa. Outra curiosidade desta regata é que grande parte dos navios regressarão, aliás, a Portugal a bordo de um porta-contentores. A Comissão dos Descobrimentos financiou esta viagem, já que grande parte das tripulações não poderiam despender de tanto tempo para fazer o regresso em mais um mês e meio até Portugal. Os navios também podem ser contactados através da internet. Eu ontem estive a bordo de alguns e onde foi instalado um sistema de satélite por GPS. Há então uma página
em que todas as pessoas poderão aceder às posições, inclusive contactar as tripulações. Nós vamos agora a caminho das outras embarcações. Aqui ao meu lado passam, por exemplo, alguns curiosos. Eles não vão participar neste cruzeiro, fazem só este acompanhamento. Continua a ser impressionante a movimentação aqui no Tejo, muitas velas. Nós agora vamos então tentar encostar ao navio da Marinha Brasileira Cisne Branco e entraremos em contacto daqui a mais uns instantes. Fátima? Tá. Obrigado, Teresa. Atrás de mim está neste momento já a passar junto à Torre de Belém o navio Escola Brasileiro, que segue o navio Escola Sagres, navio português que já vai bem lá à frente. Neste momento julgo que a Fátima Campos Ferreira poderá ver daí bem melhor o navio Escola Brasileiro a passar junto à Torre de Belém. Aqui vem ele. É claro que eu não posso estar na mesma varanda onde estão os presidentes, nem as altas individualidades, mas estou numa varanda lateral e vejo que ele está mesmo a passar à frente dos presidentes, portanto à frente da varanda principal. Prestam-se os outros veleiros que vêm atrás, onde está também a caravela Boa Esperança. Eles aproximam-se todos aqui, portanto, para a zona principal da Torre de Belém. Aqui embaixo vai tocando também a banda. Alguns barcos, quando passam, gritam viva, viva, viva Portugal, viva o Brasil. Outros pitam as suas buzinas em sinal, portanto, de homenagem aos 500 anos do descobrimento do Brasil. O mesmo acontece aqui em baixo com as pessoas que estão a assistir a este desfile de veleiros. As pessoas acenam e também vão dando vivas, quer a Portugal, quer ao Brasil. É a tal união de que falou há pouco Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso nos discursos de há poucos minutos. Estes veleiros são, na maior parte, brasileiros. Eles já fizeram a viagem do Brasil até Portugal. São 28 brasileiros. Os outros restantes são portugueses. Uniram-se todos aqui no Tejo e vão agora então fazer o percurso de Pedro Álvares Cabral até Cabrália, no Brasil. A caravela Boa Esperança vem ali bem rodeada por todos os veleiros. Ela traz a cruz das esquinas, a cruz portuguesa, ali bem no meio. É a caravela réplica histórica do que foi, portanto, uma das caravelas que chegou ao Brasil em 1500. E lá no Brasil está também tudo a ser preparado para que no dia 22 de abril, a data de chegada destas embarcações, para que no dia 22 de abril Jorge Sampaio e Fernando Henrique Cardoso assistam à chegada desta regata. Nessa altura, aliás, os dois presidentes vão também poder ver 6 réplicas das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Na armada de Pedro Álvares Cabral seguiam 12 naus e uma caravela. E esta, a Boa Esperança, é a réplica exatamente dessa caravela que seguiu na armada de Pedro Álvares Cabral. Ela vem-se aproximando lentamente aqui à Torre de Belém, onde estão então os presidentes. Reparei há pouco, sobretudo nos olhos de José Sarney, alguma emoção por este momento. Ele disse que é um daqueles momentos que são eternizados pela história. 500 anos depois, ficam nos olhos destas presidentes, destas individualidades que aqui estão, este segundo percurso até ao Brasil, que vai homenagear essa viagem histórica. Um dado curioso desta regata, e posso referir, apesar do navio Escola Sagres já ir lá bem longe, é que a bordo do navio Escola Português vão alguns tonéis de vinho que, depois de chegados ao Brasil, regressam a Portugal, dando assim origem ao vinho Torna Viagem. Um vinho assim chamado precisamente porque faz a viagem de ida e volta, como muitas vezes aconteceu no tempo dos descobrimentos. Dizem os especialistas que o vinho ganha uma grande qualidade, isto porque é sujeito a temperaturas que nunca estaria sujeito se estivesse em terra. No mar, no rio, está o jornalista Armando Seixas Ferreira a seguir as primeiras linhas que vão sendo escritas no diário de bordo destes navegadores. É verdade.
É verdade, nós estamos a caminho desses mesmos velejadores, já passámos o navio da Marinha, o Cisne Branco. Tem que se dizer que muitos destes veladores não têm grande experiência em alto mar, o que contrasta com outros. Por exemplo, Amir Klink, a bordo do Paraty, é um brasileiro com grande experiência, um brasileiro que já esteve em Jogos Olímpicos e que já fez várias travessias difíceis. Eu conversei ontem com ele e ele dizia-me que era com grande orgulho que estava aqui nesta regata. Por exemplo, outro dado curioso, nós tivemos a oportunidade, a RTP teve a oportunidade de passar isso ontem no telejornal. Ainda ontem chegaram algumas tripulações, alguns veleiros aqui a Lisboa. Houve mesmo o caso do veleiro Papaléguas, que chegou ontem do Brasil e vai partir hoje nesta regata. Certamente uma viagem, uma jornada muito dura. Eles que ficaram sem combustível, o vento não ajudou e tiveram de ser resgatados por um navio da Marinha portuguesa. Eu pedi agora ao Manuel Santos que desse então aqui uma panorâmica da caravela Boa Esperança, que está ladeada por todos os participantes da prova. A caravela Boa Esperança, que é um navio construído propositadamente há 10 anos, é um navio que fará esta viagem e é também uma das joias da coroa ainda que restam a Portugal. Outro dado curioso é que não se esteve para se confirmar a presença de outros navios da Marinha Portuguesa nesta regata, nomeadamente a fragata Pedro Álvares Cabral, da classe Meco, e também outro navio brasileiro. Isso não foi possível também devido à deslocação de Hermenegildo Capelo para Timor. A Pedro Álvares Cabral teve de ficar em Portugal. Mesmo assim, a organização está certa que o navio Escola Sagres e o navio brasileiro do Cisne Branco serão suficientes para garantir toda a segurança ao longo da prova. Vamos agora para a Fátima Campos Ferreira. Fica assim marcado este segundo dia de visita de Fernando Henrique Cardoso a Portugal, o dia com um ponto alto na agenda do presidente brasileiro, em que assistimos aqui junto à Torre de Belém à largada deste cruzeiro oceânico com cerca de 40 embarcações que estão a reconstituir a viagem que Pedro Álvares Cabral fez há 500 anos para o Brasil. Mas vale a pena também lembrar que a rota de Cabral, que estes velejadores vão agora cumprir, vai certamente também ter alguns imprevistos marítimos pelo meio e certamente algumas situações até de alto risco e que isso vai enriquecer também estas pessoas que participam nesta aventura. Este é, portanto, o segundo dia da visita do Presidente, mas está ainda a começar. O Presidente brasileiro vai daqui novamente até Belém, onde trocará mais impressões com o Presidente Jorge Sampaio e depois vai a São Bento, onde se encontrará com o Primeiro-Ministro e os dois farão uma alocução conjunta cerca das 13 horas. Nós vamos estar então também em direto a partir de São Bento. Por agora, aqui na Torre de Belém, é o final deste desfile da largada do cruzeiro que vai cumprir o mesmo destino de Pedro Álvares Cabral e chegar ao Brasil, a Porto Seguro. Bom dia.